Você continua no curso Gestão de Riscos em Projetos e Obras, agora na unidade 2, na quarta aula, onde iniciamos o módulo de Introdução à Análise de Riscos. Esse módulo conta com 5 momentos. 5 momentos são 5 aulas, cada aula com 9 horas de trabalho, e falaremos sobre riscos em investimentos e riscos em projetos. Falaremos sobre o planejamento dos riscos de um projeto como tema inicial, a identificação dos riscos do projeto como parte do processo de trabalho, noções básicas de métodos de seleção e priorização dos riscos e noções básicas de estatística para preparar para o processo de quantificação. Nessa aula 4, precisamos discutir a diferença que existe entre gestão de riscos em investimentos e gestão de riscos em projetos. Nós não estamos, nesse treinamento, imbuídos em decidir prosseguir ou não prosseguir com uma ideia. Nós estamos imbuídos de trabalhar a gestão das incertezas de modo a garantir que as ideias serão concretizadas dentro dos princípios, premissas e parâmetros que foram apresentados inicialmente para a obtenção do resultado esperado do produto. E vamos também falar sobre o que é gestão de riscos em projetos quando discutimos a abordagem de 6 processos tradicionais por 2 pontos de vistas diferentes no que diz respeito à metodologia de trabalho, e pretendemos ir além, colocar também um processo de simulação e avaliação de metas e resultados. A aula presencial vai possuir 2 temas, ou essa aula gravada em substituição à aula presencial, e tem o objetivo de deixar claro identificação, risco de projetos, gerenciamento e risco estratégico de decisão. Vamos falar sobre risco, mas antes deixando bem claro que o risco é uma incerteza, é algo que nós não temos domínio, eventualmente não temos conhecimento completo de sua possibilidade de ocorrência ou da sua extensão de atuação, e que na zona vermelha estamos completamente perdidos, não temos a menor ideia do que pode acontecer, mas alguma coisa pode acontecer, e nessa total incerteza temos que nos preparar para agir. A faixa central azul são as informações incompletas, as suspeitas, o conhecimento de possibilidades de ocorrência no ambiente em que está se trabalhando, porém, temos uma incerteza moderada ou uma incerteza técnica que não nos permite, de fato, planejar a garantia. Na área azul, é quando nós temos a informação completa do nosso trabalho, nós temos todas as referências e experiências necessárias do nosso trabalho, logo, nós temos certeza do que vai acontecer e o processo está sempre sobre o nosso completo domínio. Nosso ponto agora é plano de negócios, plano de projeto, gestão de negócio, gestão de projeto, risco do negócio, risco do projeto. Embora risco do negócio não seja o nosso assunto, os riscos estratégicos não sejam o nosso assunto, precisamos entender um pouco melhor deles para que nós possamos ser mais eficientes no nosso trabalho do plano de projeto. Plano de projeto nos vai levar a gerenciamento dos riscos do projeto. Na tela nós vemos, como já pudemos ver anteriormente, o ciclo de vida de um produto, momento de análise estratégica, onde o começo da produção do produto e o fim, término da produção desse produto estão bem claros. Na sua parte de gestão, administração, na sua parte de produção. E por conta da venda do produto, representado aqui por esse tempo de
produção, venda e recuperação de investimento, nós temos um momento em que a despesa de produção que chegou ao seu ponto máximo de produção começa a decrescer, ou seja, uma verba, um retorno de vendas ou promoção está acontecendo e esse saldo negativo, essa dívida acumulada de produção começa a reduzir até o momento em que chamamos de momento em que para de estar com uma dívida pela ideia e produção do produto e passamos a ter um ganho em cima desse produto. O que nós estamos vendo aqui é a montagem de um plano estratégico onde imaginamos a produção em um nível bem alto de detalhamento e imaginamos a venda ou o ganho com o resultado dessa produção. Dessa maneira, podemos entender que toda boa ideia iniciada no passado é transformada em um produto com um investimento e ele retorna dentro de uma previsão, dentro de um estudo, apontando para uma data boa de retorno. Esse cenário apresentado define um plano de negócio e esse plano de negócio vai ser mostrado a seguir na sua construção para um melhor entendimento. Vamos fazer um ensaio aqui de um projeto que tenha processos pós-projeto concluído e um projeto que tenha um trabalho da produção do seu produto e do seu gerenciamento básico. Seria uma apresentação simplista para mostrar que o ciclo de vida se estabelece aqui. O ciclo de vida do produto se estabelece aqui. Aqui está o produto na sua criação e aqui está a vida do produto no mercado. A parte de estudo de viabilidade técnica não está aqui e a parte de criação de uma ideia também não está aqui. Talvez isso aqui seja a parte do estudo de viabilidade técnica. Para isso, nós vamos partir do seguinte entendimento. Nós temos aqui um conjunto de atividades, tudo isso aqui dentro de uma proposta de produção. Aqui está a produção proposta, aqui está o gerenciamento e a administração proposta, e aqui está um conjunto de informações que vai trazer o entendimento do retorno desse investimento. Então, imaginamos aqui que esse buffer seja o dia oficial da conclusão da produção contra o dia oficial calculado do payback, onde as receitas já terão cumprido o pagamento das despesas do projeto. Não estamos incluindo aqui as despesas operacionais, mas nós temos aqui uma atividade de recebimento de valores, uma atividade que também vai receber valores pela venda desse produto. Então aqui nós estamos representando duas ações de venda ou de promoção de serviços que trarão dinheiro para dentro do projeto. Na vida do produto, essa parte aqui traz dinheiro para dentro do projeto. Esse buffer é um recurso matemático que nós criamos que mostra o quanto de tempo transcorre entre o fim do projeto e a data oficial de payback. Nós vamos utilizar isso mais na frente para essa avaliação estratégica do nosso projeto. Aqui nós temos um marco que define a data original calculada de payback. Como é que a gente faz isso? Tendo as despesas todas do projeto e o seu tempo de produção, nós podemos calcular com uma taxa de 12% ao ano, em cima do centro de custo que nós utilizamos, podemos calcular qual seria a data de retorno em que todas as despesas são pagas por todos os dinheiros que entram. Os dinheiros que entram estão representados, mais uma vez repetindo,
pelas duas atividades do fim do processo de venda. E aqui nós temos o valor presente líquido, o Internal Rate Return e o Modified Internal Rate Return, que são calculados aqui, são elementos financeiros que dão mais subsídios para aqueles que vão decidir. Estamos dentro do ciclo de vida do produto, ainda naquela parte de avaliação estratégica. Vamos ou não vamos pegar esse produto? Então, de uma forma simplista, nós poderíamos ver que a base do nosso trabalho prevê um dinheiro saindo, ou seja, acumuladamente tivemos uma dívida que vamos pagando ao longo do tempo, porque vamos recebendo algum dinheiro até que um momento, e aí o momento é o momento do payback, é a data em que o projeto passa a dar apenas lucro, é representado aqui nessa figura, custo acumulado. E aqui nós temos a data calculada de payback que me levou a definir esse marco de referência para calcular esse buffer. Parece que nós temos 221 dias de vendas garantidas previstas para esse produto. E quando eu falo vendas garantidas, estamos fazendo uma análise estratégica. Isso aqui é uma análise de proposta de produto. Isso é uma análise de proposta de produto, não é a produção desse produto. Estamos ainda no momento de decisão. E até agora nós temos o quê? 221 dias de tempo para recuperar o dinheiro com uma data calculada de retorno. E se formos analisar aqui a parte financeira, nós temos dinheiros. O produto custa 114 mil. Há uma taxa inflacionária, temos um valor diferente. Um valor presente líquido, em função das taxas de investimento que foram apresentadas, de 100 mil. Então, nós podemos dizer aqui que os valores financeiros vão ajudar a equipe a tomar a decisão. E a nossa imaginação diz que o custo do projeto é da ordem de 127 mil e que deve entrar até o dia do payback um valor, que é o dia 13/3, que compensa esses 127 mil e que a partir daí, no horizonte mais longo, nós vamos ter um lucro. Até agora, dentro desse horizonte, o lucro é de 23 mil até o mês de maio de 2018. E nós temos aqui também algumas outras referências, como a taxa interna de retorno é 50,64 e a taxa interna de retorno modificado, sem contar com a aplicação desse valor já ganho, é de 29,89. Até aí nós temos, então, a impressão de que esse produto é bom e eu vou convencer o meu cliente dizendo que sim, vale a pena, porque o retorno acontece no dia 13/3 de 2018. E aí, com essa visão e esse convencimento, o planejamento estratégico, a proposta de venda para o cliente está concluída e, de forma simplista, disse que esse produto é interessante pela taxa de retorno, pelo tempo em que ele se paga. Mas será que é isso mesmo? Vamos imaginar que nós vamos sair agora desse mundo estático, dessa venda simplista, e nós fôssemos avaliar o nosso projeto, e aí dentro da análise estratégica de risco do negócio, se nós colocássemos aqui uma percepção estudada das durações, dentro da metodologia de Monte Carlo, das durações mais possíveis e menos possíveis, mais otimistas, mais arrojadas, se nós fizéssemos um estudo sobre isso e também nessa atividade aqui de iniciação, mobilização desse projeto.
Claro que as amarelas, como já foram vistas anteriormente, são atividades que vão a reboque. Elas vão crescer ou diminuir em função das características das produções. Mas é claro que as vendas vão acontecer a partir de, e é por isso que nós gravamos aqui esse momento do payback original, sem riscos, com uma condição garantida, e um buffer, um lastro que mostra para a gente os 221,25 dias. Pedindo para que essa avaliação de risco aconteça em todas as atividades, com o objetivo de fazer uma avaliação bastante abrangente, ou seja, nós vamos poder perguntar o que quiser para o sistema e ele vai responder, porque nós teremos todas essas informações, e ainda nós dissermos e informarmos a ele que essas durações, esses prazos são estudados e não apenas exemplificados ao nível acadêmico. Então, acredito que a gente possa selecionar todos os parâmetros e pedir para que a análise de risco, dentro da mesma ferramenta, dentro das mesmas visualizações, sejam realizadas, sem levar em conta agendamento de recursos, restrições. Mais uma vez, declaro aqui que não é uma visão completa, mas ainda assim é mais rica do que aquela visão estática de uma avaliação de payback e de valor presente. Vamos utilizar todos os elementos mais simples possíveis e todos os parâmetros possíveis vão ser calculados aqui. Eu vou colocar aqui 2.000 interações, para que tenhamos um espaço amostral bastante rico, e vamos entender como é que as coisas vão acontecer e os resultados que vão aparecer após 2 minutos e meio. Bom, 2 minutos depois, e é um algoritmo bastante rápido, a gente chegará a algumas conclusões. Será que essa data de payback é adequada? Será que essas taxas de retorno de investimento são adequadas? Será que isso tem uma aderência boa de precisão para que a gente possa apresentar isso com um convencimento seguro para o cliente? Vamos ver então agora os nossos 221 dias, qual é a probabilidade do payback acontecer no dia marcado. Então, probabilidade de Monte Carlo do buffer durar 221 dias. 221 dias aqui. Então, a probabilidade dele durar 221 dias é de 92%. Parece que essa data de payback ela é uma data bastante segura, mesmo com essas condições aqui de atrasos ou antecipações de produção. Se nós temos a data de payback garantida na base de 13/3, e o nosso financiamento diz que vamos ter esses níveis de retorno de IRR, de MIR e de valores garantidos para a data, parece que a nossa simulação disse que sim, o que nós modelamos e imaginamos está dentro de uma precisão, não de uma segurança bem grande. 92% é uma segurança bem grande. Vamos ver o tempo de produção desse projeto. Quanto tempo esse projeto levaria para ser produzido? Projeto, verificando a probabilidade de Monte Carlo, a duração em dias. Duration days. Hoje ele tem uma promessa de 81 dias para ser produzido. O que significa 81 dias? 81 dias significa 9,7%. Ou seja, aparentemente essa data de conclusão está longe de ser uma data real. Então nós temos aqui
uma data real da ordem de... Aqui está em dias, vamos ver dias. Da ordem de 97 dias. 97 dias é maior que 81, mais ou menos 15 dias. Então parece que esses 15 dias não afetam o nosso entendimento aqui de payback. Mas será que afeta o retorno do investimento? Será que afeta as outras variáveis financeiras? Então, o que nós vimos aqui é que o lastro teve uma variação não muito significativa, mas que o projeto teve uma variação de 17 dias. Com essas informações, ainda no momento de decisão estratégica, estamos usando gestão de projetos, estamos usando a modelagem do próprio sistema e metodologia de Monte Carlo para fazer avaliações de parâmetros de cada elemento do projeto, inclusive da data de retorno. Com isso, a venda e o convencimento da viabilidade desse negócio, da viabilidade como estratégia de ação da empresa, se faz presente. Isso é a avaliação de risco desse negócio. Não é uma avaliação de risco do projeto. O que nós fizemos de avaliação de tempo do projeto foi uma simulação, ainda que primária, porque o projeto ainda não está muito detalhado. Estamos no início do nosso trabalho, mas ainda assim é uma avaliação de risco do negócio. Quando passar para a execução e que for definido o que vai acontecer, provavelmente trabalharemos esse projeto com muito mais detalhes, informações e precisão. Claro que ainda assim mantendo as premissas e expectativas que levaram à garantia da aprovação desse negócio. Mas algumas informações, já que nós pedimos para calcular todos os parâmetros e levou apenas 2 minutos e meio, se nós pedíssemos desse projeto a probabilidade, a distribuição probabilística do tempo do payback, que era oficialmente 13,3, que nós até usamos um lastro para ajudar a dimensionar qual seria o resultado de 13 de março. 13 de março está na ordem de 6,2%. 13 de março, uma coisa mais segura seria da ordem de 11 de abril. Então nós teríamos um mês de possível erro de payback. Se nós temos um mês de possível erro de payback, então as contas começarão a ser pagas em abril e não em março. Outra pergunta que podemos fazer para o sistema, para a tomada de decisão do risco do negócio, que não é o nosso objetivo no curso. Qual é a taxa de retorno? Que disseram que a taxa de retorno era 50 ponto alguma coisa. Vamos ver a taxa de retorno aqui. 50 ponto alguma coisa. 50 ponto alguma coisa é da ordem de 5%. A taxa de retorno, então, calculada aqui, mais uma vez, é de 48, não é 50? Será que isso fará diferença nas aplicações financeiras da empresa no lugar da execução desse projeto? Ainda no risco estratégico, é bom lembrar que usamos como referência 221 dias para ter um payback com uma taxa de investimento de 12% ao ano, o que nos dá probabilidade de data de retorno, assim como probabilidade de taxa interna de retorno sobre um cenário.
Se nós colocássemos no modelo uma inflação da moeda utilizada para o financiamento desse projeto, com certeza, tanto a taxa de retorno como a data de payback trariam significativas diferenças e, por conta disso, outras percepções de segurança para o investidor, para o avaliador, aquele que toma a decisão de fazer ou não. Mais uma vez, essa modelagem utiliza técnicas de gestão de risco por conta de possuir dentro da vida do produto a sua produção e sua permanência de mercado com a venda e com o retorno. Mas ainda assim, a gestão estratégica apresenta referências estáticas em cenários diferentes para tomada de decisão, podendo ser passível aqui a escolha de fazer ou não fazer o projeto. A título de ilustração, esse gráfico de dispersão, a ideia de dispersão é ver o quanto está afinado a precisão dos nossos testes e dos nossos ensaios. Aqui nós temos duas variáveis. Nós temos valor de centro de custo e um valor da componente de custo. E parece que, pela maneira como é apresentada, a composição do custo reflete dentro do centro de custo um comportamento linear, direto e convergente. Se nós tivéssemos uma outra perspectiva de avaliação ainda do mesmo projeto, dentro da metodologia Monte Carlo, esse cenário aqui mostra um grau de convergência ou de relação mais difusa, ou seja, o tempo de vida desse processo de produção e venda de produto não tem uma consistência muito aderente aos custos em que ele está envolvido. E isso, através de vários cenários de dispersão, mostra o quanto a equipe entende a correlação direta e, aqui nesse caso, indireta das grandezas estudadas. Tudo isso são técnicas que fazem maior precisão e maior assertividade à escolha daquele que vai de fato e tem o poder de fato de decidir. Gestão de risco estratégico não é gestão de risco de projetos. Precisão vezes exagero. Não é porque temos uma ferramenta que é capaz de processar muitos cálculos e fazer simulações diversas em pouco tempo, é que nós vamos ter maior precisão ou uma precisão relevante significativa ou uma alteração relevante para as nossas decisões. Aqui nós temos uma simulação com cerca de 100 ou 500 tentativas que nos apresenta uma probabilidade estatística de quase 2%. Por outro lado, quando aumentamos o número de interações para 5.000, o que era quase 2% é apresentado como 2,033%. Então, nem sempre o exagero da simulação em termos de repetição garante maior precisão em detrimento ao grande esforço computacional ou um esforço matemático. Nosso trabalho pode ser observado a seguir com uma simulação do cenário anterior, agora trazendo os valores de financiamento, até então o mais cedo possível, para valores de financiamento atendendo às necessidades do projeto e da sua produção para o mais tarde possível. Vamos ver que mais parâmetros são apresentados aos tomadores de decisão que compõem, junto com as demais ideias anteriores, ferramentas e técnicas para gerenciamento de riscos estratégicos. Nós já temos esse arquivo pronto
Agora são algumas pequenas modificações. O Formal Finish aqui é um elemento que me ajuda na modelagem da multa. A multa é 0, porque o projeto não começou. A data formal é a mesma data que eu tenho atualmente planejada. E essa multa ela vai aparecer como uma RAMOC se a data nova planejada for maior que a data formal contratuada. Então, a alteração do modelo é esse. O que nós queremos mostrar é que as verbas que chegam a partir de uma certa data, elas representam o aporte financeiro dos custos do projeto. Aqui temos os custos do projeto e aqui temos o aporte financeiro para custear esse projeto. Há uma diferença entre o custo e o centro de custo que nós vamos ver a seguir nessa modificação. O centro de custo representa todas as despesas que acontecem em cima do elemento de custo despesa. Mas o centro de custo consegue refletir depreciação da moeda, caso exista, investimentos, caso existam, taxas de investimento, caso existam. Nesse caso aqui, o nosso objetivo é mostrar que temos dois modos a mais, dois layouts. E vamos chamar a atenção que aqui nós temos o projeto que foi balanceado para poder acontecer em função da verba que chega ou dos materiais que chegam. Vamos colocar aqui especificamente as verbas que chegam. E mantivemos aqui um fluxo de caixa positivo. Poderíamos ver também o comportamento do custo, do centro de custo, também positivo. Então, ou o centro de custo ou o componente de custo, como está sendo mostrado agora, se mantém positivo. Na cor azul. Bom, sendo esse fato, a verba que chega o mais cedo possível dentro do programa pré-estabelecido para que o planejamento se faça com saldo de caixa positivo, um fluxo de caixa positivo. Nós já vimos que o mais cedo possível traz um fluxo de caixa incoerente. Tem momentos em que precisamos de verba, mas o que chega não chega a tempo. Então estamos trabalhando naquela filosofia o mais cedo possível, mantendo um fluxo de caixa positivo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós temos agora o ALAP. O que é o ALAP? É a possibilidade de nós termos as verbas chegando dentro da programação, como nós já vimos aqui, para manter o fluxo de caixa positivo, mas poderíamos também dizer para que a verba chegue de modo que atenda o melhor plano de execução possível. Ou seja, a verba não pode chegar antes, porque o fornecedor não possui verba antes das datas previstas. Mas nós podemos pedir para que o sistema calcule o agendamento dessas chegadas no limite do fluxo de caixa ficar negativo, sem prejudicar a programação. E isso nos leva ao entendimento de que o valor que eu preciso representa um valor presente diferente. Quanto mais longe o valor fixo previsto estiver, menos ele vale hoje presente se levarmos em conta uma taxa de retorno desse capital.
Então, pedindo para o sistema reprogramar tudo que for atividade de financiamento o mais tarde possível, sem prejuízo do programa de trabalho, nós vamos encontrar alguma coisa assim. Dentro do período mensal, a taxa de retorno prevista desse capital, nós temos que essa parcela aqui, a penúltima, representa, através de um retorno de capital, ao fim do período ou ao início do período, um valor de 1.134, valor presente. O que significa dizer que o agendamento, não o mais cedo possível, o agendamento da chegada das verbas, o mais tarde possível, sem impactar o plano de trabalho, dá um ganho para nós em cima do valor presente. Dessa maneira, conseguimos pedir ao patrocinador que faça um planejamento financeiro e com isso damos a ele a necessidade de produção e compatibilizamos com a capacidade de financiamento dentro do tempo, ao mesmo tempo em que damos a ele a oportunidade de ter um retorno do próprio capital. Apenas a título de curiosidade, a taxa de retorno pode ter o seu cálculo com a aplicação da regra ao final do período mensal ou no começo do período mensal. Claro que isso vai ficar em função da análise financeira do projeto, mas os resultados ficam expressivamente bem diferentes. A equipe de análise financeira desse projeto ou desse contrato precisa ser invocada para mostrar os ganhos do uso de ferramentas em apoio, inclusive a análise financeira do investimento e do financiamento do projeto. Esse mapa ele pode ser encontrado no nosso material didático, mas aqui mostra toda a vida do projeto, do material que foi fornecido pela equipe do Planning Planet na sua proposta da criação de um guia de controle e um compêndio de referências, mas ele mostra toda a vida de acompanhamento do projeto, a partir até da sua concepção. E a vida do produto, ele já passou. Nós estamos focados agora especificamente na faixa de vida do projeto, no ciclo de vida da produção desse produto. Sendo assim, o que nós até agora trabalhamos como um todo passa a ser considerado especificamente no ciclo de vida, e as técnicas de gestão de riscos, de administração, ficarão forçosamente aplicadas ao produto do projeto, à produção do projeto. É claro que eventuais problemas ou riscos e incertezas da administração estão muito mais sob o nosso controle e nossa certeza do que o ambiente que envolve as atividades de produção do projeto. Sendo assim, voltamos mais uma vez àquela faixa colorida que diz: riscos em projetos podem ser classificados de forma acadêmica de 3 maneiras. A maneira que diz que nós temos todas as informações sobre o que acontece na atividade, na tarefa de produção, o que nos leva a todas as certezas de administração e controle, caracterizando nenhuma incerteza, caracterizando certeza, caracterizando não risco. É uma certeza, não é uma dúvida, é uma certeza. Temos a faixa verde,
onde nós temos informações incompletas das atividades que estamos a administrar, e essas informações são as condições circunstanciais, ambientais, que cercam de incerteza aquela garantia, aquela precisão que nós tínhamos para a sua produção, normalmente trabalhando incerteza moderada dos acontecimentos ou uma incerteza da técnica aplicada. O que nos leva, então, à gestão do risco das dúvidas e incertezas conhecidas. E temos a faixa vermelha, aquela que não temos nenhuma informação sobre o assunto, nem imaginamos qual é o problema que pode acontecer e que provavelmente vai nos pegar de surpresa, para o qual não temos nenhuma atitude a não ser um plano emergencial. O risco, ele é maior no começo. Ele é todo no começo da vida do projeto. No início, planejamento, na execução, até o encerramento, todas as dúvidas, porque nada aconteceu. Enquanto nada é produzido, todas as dúvidas e todos os temores existem. À medida que a coisa vai acontecendo, já nessa curva conhecida de esforço azul, as dúvidas vão desaparecendo, até que quando chega ao final do projeto ela some por completo, porque não há mais o que acontecer de errado ou de positivo. Todas as opções já foram esgotadas, todas as causas já foram finalizadas, então não temos como ter incertezas ou dúvidas, porque tudo já está pronto. O que deveria acontecer, aconteceu. E o que não deveria, mesmo previsto, não aconteceu. Aqui nós temos a primeira etapa do planejamento de riscos. Seria a primeira etapa de qualquer planejamento. Qualquer uma das disciplinas da administração do projeto passa necessariamente por um planejamento inicial. E o risco, a disciplina risco, talvez por ser mais difícil de ser implementada, talvez por mais rara na sua execução, ela já nasceu com a proposta de ter um plano de gerenciamento dos riscos. E nesse plano de gerenciamento dos riscos, o resultado final é o plano de gerenciamento de risco. Mas para atingir esse plano, um grande trabalho é feito em função de informações que são fornecidas ou coletadas pela equipe. Do lado esquerdo nós temos uma proposta da equipe do Planning Planet, que fez o guia de referência para gerenciamento de projetos. Do lado direito nós temos a proposta do PMBOK, do PMI, que é a ideia de processamento de entradas para encontrar os resultados. E tanto um quanto o outro trabalham nessa concepção de que informações gerenciais, informações estratégicas, informações da organização, o conhecimento dos envolvidos deve ser apresentada para a equipe de gerenciamento de risco, de modo que elas possam ser trabalhadas e gerar um plano adequado. O plano de gerenciamento de risco é específico para cada projeto, assim como o plano de gerenciamento de projeto geral é específico para cada projeto, para cada condição, característica, até do produto ou das condições de produção. Isso não vai ser diferente no plano de gerenciamento de riscos, mas o resultado agora é bastante simplório, pequeno na sua definição. Plano de gerenciamento de riscos. Quando analisamos os materiais que nós temos à disposição e que nos são apresentados, é possível identificar claramente, quer por um guia, esse guia do Planning Planet, de referência de gestão de projetos, quer pelo PMBOK, do PMI, que um fluxo de trabalho, um processo de trabalho, uma metodologia de trabalho fica clara. Nós temos, tanto por um ou por outro, uma forma clara de processar esse trabalho de criação do plano de gestão de riscos
e da manutenção desse plano ou da sua ativação e monitoração. Veja, aqui temos o início do planejamento, onde entendemos o que é necessário, quais são os limites, quais são os requisitos ou as imposições a seguir, a identificação dos problemas, das incertezas, dos riscos, depois a quantificação, a classificação, a priorização e, por fim, uma resposta a essas possíveis ameaças. Claro que para tudo isso há de se fazer um ciclo permanente, periódico de controle. De mesma forma, no outro compêndio de referências, encontramos também estabilizar o contexto, definir uma estratégia, montar um plano de abordagem, assim depois identificar os riscos, as ameaças, as oportunidades, analisar esse conjunto de informações, avaliar essas incertezas quantificadas, classificadas e trabalhar um tratamento, um plano de resposta, fazer frente a esses possíveis problemas. Claro, de mesma forma que o outro, como em qualquer processo implantado, o ciclo de monitoramento e controle periódico, a aferição de resultados é fundamental. Esse fluxo existe e é um trabalho permanente e, por que não dizer, óbvio. Nós vamos colocar dentro desse processo já conhecido mais um processo distinto que será trabalhado no nosso treinamento, que se chama simular e aferir as metas. Simular e determinar que as metas estão sendo cumpridas. Esse ciclo é um ciclo austero, tradicional, mas quando se trabalha com coisas que não são certas, que não são comprováveis, simulação e acompanhamento de chances ou da manutenção das chances iniciais é fundamental. É bom lembrar que quando o gerente, o gestor de contrato, o engenheiro da obra toma a obra para iniciar, ele é responsável para que ela aconteça dentro dos requisitos originais, para que garanta o resultado especificado ou o resultado pretendido quando da venda da ideia. Senão, por melhor que tenha sido produzida a obra ou o projeto, se não atender expectativas, inclusive estratégicas, não é um caso de sucesso. Pode-se montar um mapinha bem simplista dos processos de trabalho que vão ser aderentes também ao nosso trabalho de treinamento. Nós temos planejamento, ou não importa por que metodologia apresentada no guia, quer seja o PMBOK, quer seja no CGCAR, que é um guia de compêndio de projetos para controle e referências. Esse planejamento ele se faz presente, a identificação dos riscos se faz presente, e aqui o guia de referência, o compêndio, ele se preocupa em chamar a atenção de riscos e oportunidades, classificando aqui a palavra riscos como negativa, enquanto que no PMBOK risco é incerteza, são coisas possíveis de acontecer, não certas, que podem vir para o bem ou para o mal dos resultados. A análise quantitativa e qualitativa aparece nas duas propostas e, no claro, a proposta de uma resposta específica, uma resposta forte, ela aparece também nas duas. Como elemento de controle e aferição do processo, nós estamos vendo aqui que monitoramento e controle é essencial. Não apenas para ver se aconteceu ou não aconteceu. É para ver a que nível de proximidade está a incerteza, para ver o quanto a incerteza é ainda uma incerteza e para ver o quanto as incertezas passaram a ser uma certeza. Ou seja, é para que o monitoramento transforme as dúvidas em certezas, descubra novas dúvidas e sempre revise o plano de resposta para o que já está por vir, para o que já passou, eliminando essas respostas,
e preparando novas respostas para o futuro. Nessa visão geral, nós temos do lado esquerdo os processos apresentados pelo guia do PMI e do lado direito, um a um, dentro da mesma estrutura de entradas, técnicas e saídas, as propostas, os procedimentos, os processos de trabalho do compêndio de produção do guia do Planning Planet. Seguindo a mesma lógica, todos eles trabalham esse entendimento já comentado. Importante destacar aqui que existem ferramentas e técnicas. E ferramentas e técnicas de gestão de riscos, por vezes, podem ser encontradas misturadas. Nem todas as técnicas de gestão de riscos servem para todas as gestões de riscos estratégico, operacional ou de projetos. Nosso assunto aqui é gerenciamento de riscos em projetos. Então, algumas ferramentas que são apresentadas por um guia ou pelo compêndio do outro guia, possivelmente estarão mais afetas às gestões estratégicas ou gestões operacionais. Não invalida o seu uso, mas seria algo menos natural em face a outras técnicas ou até o uso de outras ferramentas que existem. Se o nosso trabalho é o plano de gestão de riscos, ele é a base e a diretriz que vai permitir a produção de um documento complementar e ao documento básico, que é a matriz, uma planilha, uma lista de riscos identificados. Entendendo aqui riscos como as certezas, as incertezas de oportunidades e ameaças. Mas essa lista tem uma característica interessante. É um dos poucos, se não o único documento de um projeto cujo item some, desaparece ao longo do tempo. E à medida que nós formos avançando no entendimento da gestão e da necessidade da produção de dados e manipulação dos dados e do controle dos dados, essa planilha vai sendo construída. E durante a vida do projeto, vamos ver isso, alguns riscos vão indo, sumindo, desaparecendo, dando lugar, eventualmente, a novos riscos. Porque quando a atividade é concluída, quando o produto é finalizado, se nada de grave, errado ou bom aconteceu, o tempo já passou. Todos os riscos que foram mapeados, todas as incertezas, já não tem mais razão de existir, desaparecem da lista. E as verbas, os recursos e os empenhos sobram ou foram consumidos. Mas quando os riscos desaparecem porque não aconteceram e demandaram o uso dos recursos, aqueles recursos classificados adequadamente voltam ao empenho, voltam ao orçamento, voltam à origem. E ficam talvez à disposição dos novos riscos que vão aparecer pelo dinamismo da análise desse monitoramento e desse controle. Porque o cenário é dinâmico e as incertezas podem se transformar cada vez mais rápido em certezas. E algumas coisas que nem estavam previstas podem aparecer. Com base nesse entendimento de plano de gestão de riscos e o documento lista de riscos identificados, é que nós encerramos aqui essa primeira avaliação panorâmica da gestão dos riscos do projeto. E esse material e esse trabalho foram produzidos pela Ectos Consultoria e Desenvolvimento, que em apoio com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, fazem um produto específico do Spider Project Team, que é uma equipe registrada no PMI.